Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa série de vídeos de SQL do zero. Nessa aula a gente vai falar sobre o cálculo de mínimos e máximos. A primeira função que a gente vai ver para cálculo de mínimos é a função min, de minimum, do inglês. E essa função serve para calcular o valor mínimo dentre todos os valores de uma certa coluna selecionada. Então aqui no exemplo eu trouxe select min da coluna total, que é aquela coluna que tem o valor dos pedidos lá da tabela orders do banco de dados de exemplo do Metabase. E essa consulta aqui vai exibir o pedido mais barato dentre todos os pedidos da tabela. Se a gente rodar essa consulta lá no Metabase, a gente vê que o pedido mais barato dessa tabela, na verdade, foi um número negativo, menos 45 e 47. E a gente pode constatar isso entrando aqui, né? Ativamente entrando na tabela Orders. E aqui na coluna total a gente pode ordená-la de forma crescente, de forma que os valores menores fiquem em cima. E aqui está. De fato, o menor valor presente nessa coluna dessa tabela é menos 45 e 47. Então, atenção que a função min, ela retorna o número, o menor número, tá? Quando a gente chama ela dessa forma, ela retorna apenas o número. Mais para frente, a gente vai ver como agrupar para trazer o menor número de cada categoria. Daí a gente teria que puxar a categoria, a função e utilizar uma outra cláusula que a gente ainda não conhece, que é o group by. Mas quando a gente puxa simplesmente assim, mínimo, e coloca uma coluna aqui dentro, ele simplesmente vai buscar o menor valor dentre essa coluna. Já a função list, que também é uma função de cálculo de mínimos, ela você passa como argumento não só uma coluna, mas quantas colunas ou quantos valores você quiser. E ela vai retornar o menor valor entre os valores passados como argumentos. Então aqui, nesse exemplo, eu estou passando tanto a coluna subtotal quanto a coluna total como argumentos, ainda da tabela orders, e ela sempre vai mostrar o menor valor entre os valores da coluna subtotal e total. Então vamos dar só uma olhada nessas colunas, né? Então a coluna subtotal, ela sempre vai ser qual é o total em relação aos produtos vendidos. Porém, sem contar os impostos e sem contar os descontos. Então a coluna total mostra com impostos e descontos e a coluna subtotal mostra simplesmente o valor daqueles produtos, beleza? Então, aqui como exemplo, a gente vai puxar a coluna subtotal, a coluna total e a função list passando as duas, a subtotal e a total. E aqui a gente pode ver exatamente como ela trabalha. Ela recebe os valores da coluna inteira, então aqui ela vai receber linha a linha, né? Ela está recebendo o 37,65, o 39,72 e ela retorna o menor entre eles, que é o 37,65. E assim ela o faz para todos os registros dessa coluna. Então aqui a gente já vê uma diferença. Enquanto o mínimo vai retornar o menor valor daquele conjunto de dados que você passou, o list pode ser utilizado com colunas. Você não precisa passar só um número aqui. Você pode passar colunas e ele retorna um resultado para cada registro das colunas que você passou. Aqui a gente pode até rodar essa, essa pergunta aqui dentro e ordenar. Então já vimos o order by, né? Vamos ordenar justamente pelo total de forma crescente para a gente ver aquele caso negativo. Então perceba que nesse caso ele vai comparar os dois, ele chega à conclusão que o menos 45 é menor e ele retorna esse. Aqui a mesma coisa, o 8 é menor, retorna esse. Aqui o 12 é menor, retorna esse. E assim por diante. Então ele vai retornar a coluna total até que a coluna total se torne maior que a coluna
subtotal. Então, em algum momento isso acontece, né? Então, aqui, ó, nesse momento, esses valores aqui da coluna total já são maiores que da subtotal. Então, ele passa a retornar só os valores da coluna subtotal, beleza? E claro, aqui a gente poderia pôr quanto a gente quiser. Se a gente quiser colocar um número no meio, a gente pode também. Então, e aí ele vai sempre fazer o cálculo entre a coluna subtotal, a coluna total e o menos 10. Tanto que se a gente reparar aqui, o menos 10 ele sempre vai ser retornado com exceção do primeiro caso, que é um número menos 45, né? Olha só, sempre retorna o menos 10. Se eu quiser colocar, sei lá, 25 agora, a gente vai ver que ele vai retornar os números entre a subtotal e a total até chegar próximo aqui do 25. Então, a partir do 25, quando não tiver nem subtotal nem total menor que 25, ele retorna só 25. Beleza? Então é assim que a função list funciona. Agora que a gente já viu a função min e a função list, tem as análogas, só que para cálculo de máximos, que é a função max, que vem de maximum, do inglês, que é exatamente o contrário da função min. Ela calcula o máximo dentre os valores de uma coluna selecionada. Então, utilizando essa função na coluna total, a gente teria a exibição do pedido mais caro presente na tabela. Podemos vir aqui e ordenar ao contrário, que a gente vai ver que o valor bate 159 com 35. E a função que é o contrário da função list seria a função greatest. A função greatest, ela funciona de forma muito parecida, porém ela retorna o maior valor entre os valores das colunas que a gente passou como argumento. Então, se a gente fosse ver aqui o exemplo, entre a coluna subtotal e a total, qual que é maior nesses casos? É a total. Então ele retorna o valor presente na coluna total, beleza? Então eu não vou nem me estender muito aqui, porque é muito análogo às outras funções de mínimo que a gente viu, beleza? Mas são funções também muito úteis. Em muitos casos a gente quer saber quais foram os valores máximos de um conjunto de dados ou quais foram o maior valor entre uma comparação entre conjuntos de dados, maiores e menores, né? E são com essas funções que a gente faz esse cálculo, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima aula.